Boa tarde a todas as advogadas e todos os advogados pela participação. Muito obrigado, Romeu, pela iniciativa, mais uma vez, da realização de uma palestra, pela comissão de cursos e palestras aqui da nossa subseção, que você é o nosso presidente, e quero agradecer a presença e a disponibilidade da doutora Ivani, né, que nos brinda com essa palestra. Quero consignar a presença da nossa vice-presidente da subseção, doutora Fabiane, consignar a presença e agradecer o doutor Marcelo, nosso juiz da Vara do Trabalho de Salto, e nessa oportunidade nós fizemos o convite para a participação das subseções vizinhas, subseção de Porto Feliz, subseção de Cabriúva, subseção de Itu e subseção de Indaiatuba. Então, gostaria de passar a palavra para esses representantes dessas subseções convidadas. Para dar uma boa tarde, eu gostaria de passar, então, para a doutora Cláudia Teles, que é presidente da subseção de Porto Feliz. Fique à vontade. Obrigada, doutor Juliano, presidente. Eu gostaria de agradecer o convite e confesso que eu estou ansiosa para ouvir a doutora Ivani, né? Um tema super interessante. E eu gostaria de desejar a todos uma ótima palestra. E agradecer ao doutor Romeu também, que tanto tem trabalhado aí pela comissão. Né? Muitos eventos, tá de parabéns, viu? Por favor, doutor Marco Klaus, presidente da recém-criada subseção de Cabriúva. Boa tarde, fique à vontade. Boa tarde, doutor Juliano. Gostaria de agradecer pelo convite. O doutor, que é um exemplo para nós como presidente de uma subseção. Gostaria de agradecer a todos os presentes aí na palestra, né? Estão dedicando o tempo aí à palestra para que possamos aprender cada vez mais. Gostaria, então, de agradecer ao senhor, doutor Juliano, pela oportunidade. Obrigado. Estendo os agradecimentos ao doutor Romeu Bicalho, meu amigo, já de 20 e poucos anos atrás, com brilhantismo sempre na coordenação aí das palestras, né? Também conhecedor do direito do trabalho aí, invejável, né? O conhecimento do Dr. Romeu Bicalho. Gostaria de agradecer a presença dos nobres presidentes de Indaiatuba, né? De Itu, a doutora Cláudia Teles. Gostaria de agradecer a presença da minha vice-presidente, que também está nos acompanhando, a doutora Elizabeth. E por último, agradecer a presença da doutora professora desembargadora Ivani Contini Bramante. Muito obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para aprender. Se aprendemos 1/10 que a senhora sabe, já estou satisfeito. Um grande abraço a todos e boa palestra a todos. Obrigado. Gostaria de passar a palavra para o doutor Alessandro Cardoso, que faz parte da diretoria da subseção de Itu, é o tesoureiro, representando a advocacia ituana, e o presidente, doutor Rodrigo Tarossi. Boa tarde. Boa tarde. Na qualidade de representante de Itu, agradecemos a oportunidade de prestigiar a palestra da doutora Ivani. Desejamos uma boa palestra a todos. Muito obrigado. E gostaria também de agradecer a presença da advocacia de Indaiatuba, a nossa palestra, né? Quero cumprimentar a presidente, a doutora Viviane Matavelli, que infelizmente por outros compromissos não pôde estar presente, mas temos o representante, o vice-presidente, doutor Carlos Rogério Berti. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a disponibilidade da doutora Ivani em nos presentear com essa importante palestra. Agradecer aí a diretoria da OAB de Salto, na pessoa do doutor Juliano, doutora Fabiane. Agradecer ao doutor Romeu também pelo convite. Agradecer os demais diretores de classe e também aos colegas de Indaiatuba que estão assistindo a palestra, o doutor Caetano, e se tiver mais alguém aí que eu
não percebi, não identifiquei. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Então, mais uma vez agradeço a disponibilidade e a presença da doutora Ivani. Doutora Ivani, por gentileza, fique à vontade. Bom, inicialmente, meus cumprimentos a todos. Eu agradeço imensamente a acolhida generosa de todas as OABs aí da região, né? Obrigada a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Sempre prestigiando a advocacia, porque eu penso que advocacia, Ministério Público e judiciário, juiz, todos nós temos o mesmo desiderato, né? Que é fazer justiça. Só muda o lado, né? Onde nós estamos. Então, não há uma diferença, todos temos aí a mesma intenção de aplicar a lei ao caso concreto, resolver aí os problemas que acontecem na sociedade e fazer justiça, como é o desiderato do princípio constitucional, que está no preâmbulo, né? Um dos princípios lá do preâmbulo é a justiça social. Eu me propus aqui a falar do salário maternidade e risco ambiental, que é uma novidade que a reforma trabalhista trouxe. A CLT foi alterada, né, pela Lei 13.467 de 2017, e houve alteração no capítulo dos direitos da mulher. E esse mês, que é o mês de março, nós estamos aqui comemorando o mês da mulher, se bem que a gente sempre brinca e diz que o dia da mulher é todo dia, né? E que devia ter um dia próprio para o homem, porque a mulher é quem manda. A gente brinca isso, né? Que a última palavra é do homem, né? Ele diz sim, senhora, não é isso? Para as mulheres. Mas, brincadeira à parte, a mulher ela tem um papel significativo na sociedade, né? E dentre um dos papéis mais significativos, que a gente chama que é o divino feminino, né? Que é o papel de procriação, o papel de perpetuar a espécie, que é um papel realmente divino, né? Porque a mulher é a única, né? Que procria e perpetua a raça humana. Então, essa é uma questão que merece deferência mesmo. E, para isso, eu estou aqui para falar da proteção da gestante, né? Justamente a proteção da gestante, no seu papel mais significativo, dentre os vários papéis que a mulher exerce dentro da sociedade, né? Eu trouxe aqui um slide para mostrar para vocês que a mulher, em termos de parto, ela tem a proteção constitucional. Então, quando ela tem um parto normal, a Constituição assegura a ela uma licença de 120 dias. Essa licença, ela pode ser usufruída 28 dias antes do parto, né? E terminar depois do parto, evidentemente. Mas existem gestantes que não usufruem 28 dias antes, elas deixam para tirar essa licença depois que o parto já aconteceu, para ficar mais tempo com a criança, né? Mesmo que o parto seja prematuro, ela tem este direito de 120 dias. E existe aí, sob o ponto de vista científico, um mês certo para considerar quando é aborto, a diferença de aborto e a diferença de parto prematuro, né? Então, se a criança tiver, sei lá, acima de 4 meses, parece que ela já é viável sob o ponto de vista de vida e considera-se parto prematuro. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muita gestante tem parto prematuro e ela acaba gozando do salário maternidade como se fosse aborto espontâneo, né? Ou porque nasceu antes. Às vezes a pessoa tem um aborto e a criança morre, mas às vezes morre e não é aborto, é parto prematuro. Então eu tenho que ver qual é a idade da criança fetal, a idade fetal, para fazer essa diferença, quando que é parto prematuro e quando é aborto, para não ter a lesão aos direitos da gestante, em vez dela gozar 120 dias, que seria o correto, ela goza apenas 2 semanas, 15 dias. E tem gente que não sabe disso, né? Então, nós precisamos saber aí essa diferença entre parto prematuro e parto espontâneo. Esse benefício, ele foi estendido também para a mãe
adotiva, né? Visando a proteção da criança, e agora não só da criança, mas também do adolescente. E nós temos um estatuto da criança e do adolescente, né? E o adolescente agora vai até 20 e poucos anos. Nós temos aí a adoção de adolescente também, autoriza essa licença gestante, tanto para a mãe adotiva quanto para a mãe biológica, nós temos os 120 dias. Falando em mãe adotiva, essa questão também acabou sendo estendida pelo princípio da igualdade, e nós estamos falando aqui de aplicação dos princípios, com o Bicalho agora há pouco. O Supremo Tribunal Federal entendeu, né, pela aplicação do princípio da igualdade, que está na Constituição Federal, no artigo 5º, Caput também no artigo 5º, inciso 2, que não diferencia homem e mulher e tudo mais. Nós tivemos aí a questão do salário maternidade na relação homoafetiva. Então, assim, sob o ponto de vista da documentação, afigura-se duas mulheres, né, que têm relação homoafetiva e adotam uma criança. E aí nós temos dúvida qual delas é que vai exercitar ou exercer o salário maternidade mãe adotiva, porque apenas uma delas é que pode exercitar, vamos dizer assim. Mas olha que coisa interessante, quando a mãe adotiva goza o salário maternidade, existe uma mãe biológica que pariu, e a mãe biológica também goza o salário maternidade. Então, na adoção, tanto a mãe biológica vai gozar o salário maternidade, e também a mãe adotiva. Existe uma acumulação de salários de maternidades, claro, se ambas forem seguradas, né? Então, suponho que a gestante A, mãe biológica, tenha a criança e faça e a pessoa B faz a adoção dessa criança. Ambas terão direito ao salário maternidade. Uma porque é biológica e outra porque é adotiva. Existe essa regulamentação na instrução normativa do INSS. E uma outra questão hoje que nós discutimos é a relação homoafetiva, isso do ponto de vista documental, entre dois homens, né? Que também podem fazer adoção. E se teria ou não o direito ao salário maternidade adoção. Porque qual é o desiderato do salário maternidade adoção? Cuidar da criança. Quando é a mãe biológica, é recuperar, né, do parto e mais cuidar da criança e ainda amamentar, né? Agora, na adoção, nós temos aquela questão do período da adaptação. Não importa a idade da criança, a lei trouxe umas diferenças de idade de criança para fins de períodos de salário maternidade, mas agora não existe mais isso. Não importa a idade da criança, é necessário um período de adaptação entre a mãe, na relação de adoção, entre a mãe adotiva e a criança, né? Então, nós temos dois bens jurídicos a serem tutelados no salário maternidade. A biologia da mãe, né? A integridade psicofísica da mãe, que acabou de ter o parto e tem que se recuperar, e também a proteção da criança. Agora, quando se trata de adoção, nós temos aí a proteção mais da criança do que propriamente da mãe. Mas nós temos agora um conceito de família, né, diferenciado na Constituição Federal, que é protegido, e esse conceito de família também é alargado, e esse conceito de família alargado foi já sustentado também pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria trazer essas novidades do salário maternidade mãe adotiva. Nós temos também uma novidade na reforma trabalhista, que é a questão da morte da genitora, né? É muito comum a genitora falecer no parto ou logo após o parto, né? Existem várias complicações do parto que podem acontecer durante o parto ou até mesmo logo após o parto, uma infecção. E se a mãe biológica vem a falecer e ela está recebendo salário maternidade, e ela falece nesse interregno, esse salário maternidade passa para o seu cônjuge, ou companheiro. Evidentemente, desde que o cônjuge ou companheiro seja assegurado da Previdência Social, né?
e não passa integralmente, passa aquilo que sobejar. Então, se a gestante já gozou 1 mês de salário maternidade e ela vem a falecer, né, a mãe biológica, aí o cônjuge vai usufruir os outros 3 meses restantes. Então, nós temos essa novidade também do salário maternidade após o falecimento da mãe biológica. Por conta deste artigo, nós temos muitos questionamentos, e se a mãe biológica for produção independente, ela não é casada, e ela vem a falecer, quem vai cuidar dessa criança não teria o direito ao salário maternidade? E se for a avó que vai cuidar dessa criança, porque a mãe biológica morreu, ou se for uma tia, ou se for uma irmã, né? E existe já teses e teorias do salário maternidade parental. Olha que coisa interessante, salário maternidade parental. Quando a mãe biológica é solteira, e existe isso, e às vezes é até produção independente, ela faz lá in vitro, e não tem o pai, vamos dizer assim, né? Não há nem a figura presente do pai para passar o salário maternidade para o pai. E quem vai cuidar da criança não é propriamente o pai, né? Que pode ser os avós, os tios ou qualquer outra pessoa. Às vezes, essa gestante, que é produção independente, por exemplo, ela poderia não ter família. Alguém cuidaria dessa criança, que seria uma amiga, uma pessoa conhecida, e nem se falaria, então, em salário maternidade parental, porque essa pessoa que vai cuidar da criança não é parente. Tudo isso nós colocamos dentro do princípio da igualdade, porque se há o salário maternidade cônjuge, quando falece, né, a parturiente falece, onde há a mesma razão idêntica deve ser a solução. Então, já existem aí teses para buscar o salário maternidade nessas hipóteses que eu estou trazendo para vocês. É muito interessante essa questão, que é o salário maternidade parental, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso que está publicado na revista A Síntese do Salário Maternidade Parental. E agora eu tenho a novidade, né, também da reforma trabalhista, chamada Salário Maternidade Risco Ambiental, né? O que vem a ser esse salário maternidade risco ambiental? Todos vocês sabem que a CLT foi alterada no capítulo da mulher, e lá tem um artigo, que é o artigo 394, que diz que a gestante, né, não pode trabalhar em ambiente insalubre ou perigoso, e que ela deve ser afastada desse ambiente insalubre ou perigoso e ser colocada para trabalhar em outra atividade compatível com o seu estado, né, de gestação. Claro, ali tem uma dicção na lei, no artigo 394, de que a gestante, para ser afastada do local insalubre, ela deve apresentar atestado médico, aconselhando essa circunstância. Esse trecho da lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal tem uma ADIM, né, que julgou essa matéria, e nessa ADIM, eu estou trazendo aqui, olha, a ADI 5938, né? Essa ADI, o Supremo disse que não, que a gestante não está obrigada a trazer atestado médico, recomendando que ela seja afastada do ambiente salubre, porque o afastamento tem que ser imediato, ipso iure, tendo em conta o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. E nós sabemos que a ordem jurídica constitucional, secundada pela legislação infraconstitucional, protege a criança desde a sua concepção, né? O nascituro já tem direitos de herança e uma série de direitos, né? Alimentos provisórios e tudo mais. Então, nós protegemos o homem desde a sua concepção, né? Na figura do nascituro, e não a partir do nascimento com vida. E aqui entra essa circunstância da gestante ser afastada do local insalubre ou perigosa, independentemente de exibição de algum atestado médico.
para exercício desse direito. Então, o Supremo decidiu isso com todas as letras. Ótimo, então a gestante que trabalha em atividade insalubre perigoso, assim que ela apresenta o atestado de gravidez, já é um dever incontinente do empregador afastar essa gestante da atividade insalubre perigosa. E tem mais, enquanto durar a gravidez. E ainda, enquanto durar a lactação. E todos nós sabemos que a gestante, após o parto, ela tem lá o salário maternidade, ela fica 4 meses em casa, né, que são 120 dias. Ela fica 4 meses em casa e ela fica amamentando, mas pode ser que o médico recomende, por conta da saúde da criança, recomende que ela continue amamentando no aleitamento materno mais 2 meses. Então, de modo que a gestante pode ficar afastada, não só os 4 meses do salário maternidade, mas ela pode ficar afastada 6 meses, sendo que 4 ela está em salário maternidade e os outros 2 ela está no período de aleitamento. E resumindo, então, a ópera, agora a CLT, no artigo 394, diz: a gestante deverá ser afastada do ambiente de trabalho e ser colocada em atividade compatível com o seu estado de gestação. Caso não haja no local de trabalho atividade compatível, ela será afastada na forma do artigo 71 da Lei 8.213, que é a lei previdenciária. E o que diz o artigo 71? Ele está falando do salário maternidade. E agora, então, criou-se um salário maternidade e risco ambiental, né, que não está na Constituição, mas está na lei, é uma outra modalidade, completamente diferente do salário maternidade comum, e a durabilidade desse salário maternidade vai desde a concepção, ou seja, dura toda a gestação, e pode chegar até 6 meses após o parto, que é o período da lactação indicada, sob o ponto de vista da Organização Mundial da Saúde, e sob o ponto de vista clínico, médico, né, que é indicada e, às vezes, os médicos dão lá o atestado para o aleitamento durante 6 meses. Então, se nós somarmos os 9 meses de gravidez mais os 6 meses da lactação, dá 15 meses. Isso dá 450 dias, né? Dá 15 meses. Dá mais de 1 ano de afastamento, né? Aí vem a seguinte pergunta: quem é que paga esta conta? Porque a CLT foi alterada, muito, muito que bem. E a CLT diz que é salário maternidade e risco ambiental, diz que vai aplicar o artigo 71 da lei previdenciária. Só que a lei previdenciária não foi alterada, né? O legislador trabalhista fez uma alteração dentro da CLT e acabou regulando dentro da CLT um direito que é um direito previdenciário. Então, nós temos uma regra de direito previdenciário dentro da CLT. E não combinaram com os universitários, não é isso? Quem é que ia pagar a conta? E ainda, o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Essa normatividade toda, né? As normas que cuidam deste assunto. Então, vamos lá. Essa licença maternidade, sem prejuízo do salário, e outra, é sem prejuízo do salário e nele incluído o adicional de insalubridade. Se a gestante ganha o salário e mais o adicional de insalubridade, é esse o salário que vai compor o valor do salário maternidade. Então, a licença gestante risco ambiental é sem prejuízo do salário e do adicional de insalubridade, né? O afastamento comum é 120 dias, mas o salário maternidade e risco ambiental vai desde a concepção, e ele não é só para a gestação, mas é também para o aleitamento, então vai para a mãe biológica e a mãe lactante. E agora nós temos aí um acrescentamento. Então, além do artigo 7º, inciso 18, que trata do salário maternidade de 120 dias, do artigo 10,
do ato da disposição constitucional transitória que traz a questão da estabilidade da gestante desde a concepção até 5 meses após o parto, né? O artigo 71 e 72 da Lei Previdenciária que trata do salário maternidade. Nós temos também a IN, a Instrução Normativa do INSS, a IN 77, nos artigos 340 e 343 também fala do salário maternidade. E agora, acrescentado aí pela CLT, artigos 392, letra A, e 394, letra A. Secundado ainda pela constitucionalidade deste artigo, pela ADI 5938, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que a gestante merece toda esta proteção, né? E uma outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, então, é quem é a beneficiária desse salário maternidade risco ambiental. Vocês sabem, eu acabei de falar que o salário maternidade comum é devida para gestante e também é devida para mãe adotiva. E abarca todos os tipos de seguradas, né? Então, nós temos aqui a segurada empregada, a doméstica, a avulsa, a contribuinte individual, a contribuinte facultativa e também a contribuinte especial, que é aquela pessoa que trabalha no rural, né? Que é o contribuinte especial. O início, né, desse salário maternidade comum vai a partir de 28 dias antes do parto, né? E abarca aí todas essas situações de nascimento com vida, ou natimorto, que nós chamamos aí, né, de parto prematuro, às vezes, ou ele até sobrevive. Eu tenho aborto não criminoso, e quando há a adoção, e também quando há guarda judicial. Às vezes as pessoas têm a guarda judicial da criança para fins de adoção. A adoção não saiu ainda, o processo de adoção não foi concluído. Neste caso, também é devido o salário maternidade para mãe adotiva ou para guardiã com finalidade de adoção, né? Tem que ter essa finalidade no termo de guarda. Se não tiver escrita essa finalidade, se a guardiã for uma mera guardiã sem ser para fins de adoção, aí ela não terá o direito ao salário maternidade. Então, o salário maternidade comum é válido para todas essas pessoas. Já o salário maternidade e risco ambiental, ela é devida só para a mãe biológica. Por quê? Porque a mãe biológica vai ser contaminada, né, pelos agentes agressivos no local de trabalho, e isso pode afetar a formação da criança. Então, para que não tenhamos aí, para que haja aí uma preocupação com o homem do amanhã, para que não tenha uma geração de pessoas deficientes ou má formação fetal, é que se retira a gestante do ambiente de trabalho. E existem certos agentes biológicos e agentes químicos, né, que contaminam o leite e podem contaminar a criança e passar para a criança através do leite. Então, muitos agentes químicos podem ter aí uma contaminação da criança pelo leite, pelo aleitamento, e muitos agentes biológicos também podem fazer com que a criança, através do aleitamento, pegue a doença. E hoje nós temos vários tipos de doenças. E aqui eu estou falando também do Covid. Eu estou falando do Covid. Imagina uma gestante agora, né? E que ela é profissional da área da saúde. Como manter uma gestante durante todo o período de gravidez na frente de trabalho de um hospital, por exemplo, onde o Covid está aí alastrado? É um ambiente, existe a insalubridade e o agente agressivo na modalidade não é agente químico nem físico, mas é um agente biológico. E nós sabemos que as empresas estão com dificuldades de fazer a gestão dos afastamentos da gestante nesse período do Covid. E aqui está a saída para as empresas afastarem as suas gestantes com base no artigo 394, letra A da CLT, dizendo que a gestante não pode ficar em contato com o Covid, sob pena de colocar em risco a saúde, a vida dela e a saúde, junto, né, colocar em risco a vida também do nascituro.
ou talvez contaminar a mãe e, claro, contaminar o nascituro. Então, uma das saídas do Covid-19, ou porque uma das fórmulas de ambiente insalubre ou perigoso também é um agente biológico. Então, a minha sugestão é essa, e eu não estou vendo as empresas adotarem essa postura. Tem muita empresa que está com gestante e fala, o que eu faço com a gestante? Eu já dei férias, já antecipei férias, já dei férias coletivas, já antecipei feriado, eu não tenho mais o que fazer com ela, porque são 9 meses de afastamento, né? E depois ela tem, lógico, o salário maternidade comum. E ninguém se deu conta de que nós temos essa figura, desde 2017, na CLT agora, chamado salário maternidade e risco ambiental. É isso que eu queria trazer de novidade para vocês, né? Então, esse salário maternidade, nós temos várias questões para discutir aqui. Só é devido à mãe biológica e não para a mãe adotiva, né? Nós temos aí, enquanto a gestante está nesse salário maternidade e risco ambiental, ela vai estender também a estabilidade, então isso mexe com o período da estabilidade, né? Porque a estabilidade na Constituição Federal vai desde a concepção até 5 meses após o parto, e essa mulher no salário maternidade e risco ambiental vai desde a concepção, né, até 6 meses após o parto, que é o período do aleitamento sugerido pelo médico. Ela tem que ter esse atestado médico sugerindo o aleitamento até 6 meses. Então, mexe também com a estabilidade da gestante, o período da estabilidade da gestante, porque ela está em salário maternidade e risco ambiental, que é uma nova modalidade. Olha que coisa interessante, né? Eu tenho as questões de atividades concomitantes. Imaginem comigo uma gestante que ela trabalha em 2 lugares ao mesmo tempo. Se ela trabalha na área da saúde 12 por 36, certamente ela trabalha em 2 hospitais concomitantes. E se os 2 são insalubres ou perigosos, ela vai ter que se afastar dos 2. E o salário maternidade e risco ambiental dela é o salário dos 2 empregos. Dos 2 empregos, ela contribui nos 2, até, claro, o limite do teto, porque ninguém contribui acima do teto, né? Mas eu tenho essa questão das atividades concomitantes. E se a gestante tem atividade concomitante, ela trabalha num hospital que tem lá o agente biológico e ela não pode trabalhar, mas o outro trabalho que ela faz, ela é professora, por exemplo, na área da enfermagem, e lá ela não tem o risco, né, o risco ambiental. Ela teria que se afastar dos 2, né? É a mesma regra de quando a pessoa fica doente, né? Ela tem que se afastar dos 2. Tem que se afastar dos 2, tá? Porque o salário maternidade e risco ambiental autoriza a afastar dos 2 ambientes concomitantes quando a pessoa tem 2 empregos, tá? Eu tenho também a questão da proporcionalidade no mês do afastamento. Se a gestante afasta no 15º dia do mês, por exemplo, ela vai receber proporcionalmente isso, né? Eu tenho a questão do acúmulo de benefício. Imagine uma gestante, olha só, aposentada, a pessoa já é aposentada, né? Vamos supor que essa pessoa trabalhou num ambiente e se aposentou mais cedo, por qualquer motivo, ela era da época da lei antiga, ela já está aposentada, e ela voltou para o mercado de trabalho trabalhar, ela recebe aposentadoria e também trabalha agora. Ela pode acumular a aposentadoria com o salário maternidade, né? Há quem diga que sim, né? Que é possível ela acumular o salário maternidade, porque ela já recebe o salário e ela só está recebendo no lugar do salário o salário maternidade. Então, nós temos as questões de cumulação. Se a gestante fica doente nesse período, suspende o salário maternidade e ela vai para o auxílio-doença? Ou ela, mesmo doente, ela cuida da doença e continua recebendo o salário maternidade e risco ambiental? Gente, o salário maternidade e risco ambiental é o valor do salário contratual acrescido do adicional de insalubridade. Se for suspender isso e dar a essa gestante que está doente agora
o auxílio-doença vai reduzir o benefício dela. Então, ela tem o direito ao benefício mais favorável. Ela tem o direito a escolher o benefício mais favorável. Então, quando a gestante está em salário maternidade de risco ambiental e nesse interregno ela fica doente, ela continua recebendo salário maternidade de risco ambiental. Lógico, ela não vai poder acumular com o auxílio doença. Mas não é possível suspender o salário maternidade de risco ambiental dela e pagar o auxílio doença para depois voltar a pagar o salário maternidade de risco ambiental, tá? Porque aí estaríamos reduzindo o patamar financeiro dela. Olha quanta coisa, né? Quanta novidade. E são questões que estão dentro da CLT que repercutem no direito previdenciário. E eu digo a vocês, a lei previdenciária não trata desses detalhes que nós estamos conversando, e a instrução normativa do INSS também não trata dessa questão que nós estamos conversando. Aí você diz assim, puxa vida, professor, mas qual que é a segurança jurídica que a empresa vai ter, então, afastando essa mulher, né, pagando a ela o salário maternidade e risco ambiental, porque esse é um benefício previdenciário e a empresa depois tem que se compensar naquilo que a empresa deve para o INSS de contribuição previdenciária, a empresa se compensa, faz um abatimento. E a empresa tem receio de fazer esse abatimento e o INSS glosar, dizer, não, eu não tenho lei aqui regulando a fonte de custeio. Né? Não tenho aqui, a minha lei não trata da fonte de custeio, a minha lei não diz que sou eu quem tenho que pagar. Né? Então, a empresa tem esse receio. Por conta deste receio, uma empresa fez uma consulta na Receita Federal. E ainda, essa empresa que fez a consulta, ela fez uma consulta ampla, porque ela também utiliza trabalhos terceirizados. Então, a empresa tomadora que contrata terceirizadas e tem essa relação entre a tomadora e a terceirizada, que coloca como mão de obra para trabalhar na tomadora mulheres que ficam gestante. E se ela está gestante no serviço terceirizado, ela tem que se afastar. E para ela se afastar, naquele momento pode ser que a empresa terceirizada não tenha onde colocá-la. E aí vem a figura, quem é que vai arcar com essa consequência, né? E a Receita Federal deu um parecer, e eu trouxe o número da consulta para vocês, né? Que está aqui, ó, é a COSIT 287/2019. É só jogar no Google ou no site da Receita, da Receita Federal, e colocar assim, que a COSIT é consulta, tá? Consulta 287/2019, que vocês vão achar a solução que a Receita Federal deu. E a Receita Federal, ela faz um apanhado, né, geral da evolução do salário maternidade no Brasil, da projeção agora do salário maternidade e risco ambiental previsto na CLT, e a Receita Federal chega à conclusão que a proteção da mulher no mercado de trabalho é um dado constitucional. Inclusive, o ministro Barroso citou isso na ADIM, e a Receita Federal diz, olha, esse é um encargo previdenciário mesmo, então a empresa pode afastar a sua gestante pelo salário maternidade e risco ambiental, sim, e se compensar, né, na folha, quando for fazer os recolhimentos previdenciários de tudo que deve lá para a Previdência, pode fazer o lançamento da compensação. E a própria Receita, então, resolveu esse problema que a gente tinha, ou essa dúvida que nós tínhamos, né? Uma outra questão que eu quero trazer para vocês é o debate do salário maternidade comum e agora também salário maternidade e risco ambiental do contrato a prazo. Veja, o contrato a prazo, ele tem prazo para terminar. Então, vamos supor que alguém, né, alguma empresa contratou uma pessoa, uma mulher, por 1 ano. E dali 2 meses, por exemplo, né, essa pessoa vem e apresenta o atestado de gravidez. E ela tem que se afastar no salário maternidade e risco ambiental. Como é que fica esse salário maternidade e risco ambiental? Ele vai até o fim do contrato, porque o contrato era um contrato a prazo?
Ou ele projeta para frente do contrato a prazo, e aí o contrato a prazo também fica projetado por causa da gravidez, né? E tem até a questão da estabilidade no contrato a prazo, que o TST está fazendo uma revisão, dizendo que se o contrato a prazo tem prazo, cessou o prazo, cessou a relação, cessa qualquer estabilidade e cessa qualquer direito decorrente da gestação. Então, esse é um dado que eu trago, inclusive, para debate aqui para vocês, que eu não consegui ainda tirar o nó jurídico dessa questão, do salário maternidade e risco ambiental no contrato a prazo da gestante. O TST diz assim, olha, se a gestante tem contrato a prazo e a empresa manda ela antes do prazo, e ela está grávida, ela tem o direito à estabilidade. Mas se o contrato dela venceu normalmente, se escoou normalmente, significa que o empregador não mandou ela embora, porque não decorreu da vontade das partes, né? É de pleno direito o fim do contrato e ninguém cometeu nenhum ilícito e, portanto, ela cessaria a estabilidade da gestante, né? E cessaria os encargos patronais. Então, essa é outra questão que eu trago para vocês. Uma outra questão também que está dando pano para a manga, vamos dizer assim, do salário maternidade e também do salário maternidade e risco ambiental, é a questão da incidência de contribuição previdenciária em cima desse valor, né? Vejam, o salário maternidade tem a natureza jurídica de salarial, porque a gestante tem o direito ao salário contratual. Embora quem pague o INSS, na prática a empresa passa esse dinheiro para a gestante, né? E ela, a empresa, se compensa daquilo que deve para o INSS, mas esse é um benefício previdenciário. Esse benefício, ele substitui o salário, e ainda pelo valor salarial. E, portanto, a lei previdenciária, né? Agora, a lei de custeio, a lei 8.212, de 91, diz que o salário maternidade é, ao mesmo tempo, benefício previdenciário e, ao mesmo tempo, salário de contribuição para fins de recolhimento da contribuição previdenciária. Então, o salário maternidade tem uma natureza híbrida. Ele é salário de benefício, mas, ao mesmo tempo, ele é salário, né, de contribuição. Olha que coisa interessante. As empresas ajuizaram várias ações para dizer o seguinte, mas durante o salário maternidade a gestante não está trabalhando, então eu não tenho fato gerador, prestação de serviço para incidir contribuição previdenciária em cima desse valor, pelo menos cota patronal. E agora existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal também, o STJ já batiu o martelo a respeito desse assunto, e agora o Supremo Tribunal Federal dizendo que não incide contribuição previdenciária em cima do salário maternidade. Ora, se não incide contribuição previdenciária em cima do salário maternidade normal, também não incide em cima do salário maternidade risco ambiental, né? Porque ambos têm natureza salarial, é a mesma natureza jurídica. É só o propósito de cada um deles que é diferente, e um está previsto na Constituição Federal, que é o salário maternidade comum, e o outro está previsto na lei trabalhista, que é o salário maternidade e risco ambiental. E um é mais amplo do que o outro, né? Então, nós temos também essa discussão, só que é o seguinte, não incide a cota patronal, mas a cota da trabalhadora continua incidindo, porque se não tiver incidência na cota da empregada, esse período não contaria para fins de aposentadoria. E seriam 15 meses, né, porque ele pode chegar até 15 meses o salário maternidade e risco ambiental. E seria um prejuízo muito grande para a gestante. Então, nós temos aí, não incide contribuição previdenciária em cima do salário maternidade, vírgula, cota patronal. Porque a cota da empregada, ela incide naturalmente, normalmente, até para fins de cômputo, né, desse período para benefícios previdenciários, aposentadorias e tudo mais, tá certo? Eu recomendo, aqui nós recomendamos, a questão tem que recolher fundo de garantia, também em cima do salário maternidade e risco ambiental,
porque tem natureza salarial, então há um recolhimento do fundo de garantia, e a empresa deve guardar todos os documentos do salário maternidade em si, que foram pagos, os documentos que comprovem, né, que o ambiente é insalubre ou perigoso e que a gestante trabalhava naquele ambiente insalubre e perigoso. Então, o que se recomenda é que a empresa mantenha contemporaneamente ao salário maternidade e risco ambiental daquela gestante, mantenha os laudos ambientais para provar que aquela atividade era insalubre ou perigosa. Então, mantenha o PCMSO, o PPRA, o LTCAT e o PPP dessa empregada para mostrar que ela tem lastro por ter afastado essa gestante do ambiente insalubre e perigoso, até para fins de questionamento mais tarde, se o INSS questionar, a empresa quiser glosar, né, essa compensação que a empresa faz, a empresa tem a sua defesa. Então, fazer a guarda dessa documentação. Todos nós sabemos que a guarda dessa documentação, ela tem que ser pelo período de 5 anos por conta da prescrição, né? Mas nós temos aí outras questões de fundo de garantia que a gente discute. A prescrição para o empregado é de 5 anos, mas a prescrição para o poder público cobrar ainda é trintenária. Então, veja quanta coisa envolve essa questão do salário, maternidade e risco ambiental. Eu ficaria aqui horas falando sobre isso. Eu estou escrevendo até um livro sobre isso, vai dar um livro só essa matéria, né, de tantas coisas que tem para falar sobre este assunto, tá? Eu trouxe aqui também as outras questões do salário normal, mas na prática é isso. Olha aqui, ó, eu trouxe a ADIM, né, a ADIM 5938, e a literalidade do artigo 394, letra A. O que diz o artigo? Né? Diz assim, olha, quando não for possível que a gestante ou a lactante se afaste, né, nos termos do caput desse artigo, quando exerce a sua atividade insalubre da empresa, nessa hipótese será considerada gravidez de risco, ensejando a percepção de salário maternidade nos termos do artigo 71 da Lei 8.213, né? E nós temos dúvida aí que se esse salário já é acumulado com adicional de insalubridade, se é o INSS que vai pagar tudo ou se a empresa continua pagando a insalubridade e o INSS só pagaria o salário maternidade. Eram essas questões que eu queria trazer para vocês, né? Que são questões de alta indagação jurídica, uma questão de muito debate, e trazer também essa possibilidade hoje de aplicabilidade desse artigo 394, letra A da CLT, para fins de gestação nos períodos de Covid, onde a empresa não tenha como manter, né? Principalmente em laboratórios clínicos e serviços de saúde, onde nós possamos aí vislumbrar o contágio com o Covid-19. Eu encerro minha fala por aqui, não sei nem quanto tempo eu falei, deixa eu ver aqui. Falei quase 1 hora sem parar, 16h58. Devolvo a palavra aí para o anfitrião da nossa mesa hoje e agradeço a atenção de todos. Fico à disposição. Obrigado, professora. Nossa, passou que ninguém viu? Foi 1 hora. Pois é. Passou rápido. Olha, eu confesso que eu já anotei aqui e eu tinha recentemente eu dei a aula sobre os direitos das mulheres, né? E essas novidades aí eu passei, mas assim com a simplicidade, que agora eu falei, nossa, meu pai. Ainda bem que a aula de graduação, né? A gente sempre faz uma revisão depois, então já anotei as revisões para fazer com os alunos lá, viu? Ufa, vai dar tempo ainda, viu? Obrigado. É verdade. Tem muitas coisas, né? Muitas novidades. Nós temos, inclusive, eu estou escrevendo sobre isso, e eu escrevo também do salário maternidade na relação homoafetiva, e aí entra os vários julgados do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a relação homoafetiva, que reconhece os direitos, né, de constituição de família, né, na relação homoafetiva, e entra a questão da adoção. É muito interessante esse assunto também. E a gente nota o quê? Que hoje
nós vivenciamos um direito que às vezes ele não está previsto em lei nenhum, é através de princípios constitucionais, e o restante do modo do exercício do direito é através de portarias, resoluções, portarias do INSS, resoluções administrativas e comandos em ADIM, ADC e ADPF. É muito interessante isso. Perfeito. Bom, eu abro perguntas aí, se algum dos presidentes ou algum do pessoal que está na sala aí tiver alguma pergunta, por favor. Estou à disposição. Você me permite? Isso que eu ia falar. Pode ser? Pode. Enquanto o pessoal vai preparando pergunta, eu tentei encontrar o artigo que a senhora escreveu. Será que a gente consegue ou ele está em loco? Será? Não, na revista Síntese existe a modalidade e-book, né, da revista. Tá. Mas eu escrevi sobre essa licença parental. Eu vou procurar aqui, depois eu... E eu quero falar uma outra coisa, viu, que eu esqueci de falar, porque não está no meu slide, porque aconteceu essa semana. Por favor. Semana passada, ou retrasada, acho que foi semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o salário maternidade, ele pode ter início somente após a alta hospitalar da mãe e da criança, porque tem muita criança que nasce prematura, e ela fica lá internada 4, 5, 6 meses, e a mãe vai para casa. E a mãe não teve a convivência com a criança nesse período. E aí, quando ela vai ter convivência com a criança, o salário maternidade dela já acabou. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu essa semana passada, e foi o ministro Barroso também, semana passada, que o salário maternidade, ele pode ser prorrogado. Ele não é que ele tem início, ele é prorrogado pelo período da internação ou da gestante, ou pelo período da internação hospitalar da criança, ou de ambos, porque às vezes ambos ficam internados. Então, nós já temos aí uma decisão do Supremo mandando prorrogar o salário maternidade comum, o comum. O salário maternidade comum hoje são 120 dias. Mas se a gestante, se o prematuro ficar internado, se ele nascer, sei lá, de 6 meses, né, e ficar internado 3 até chegar aos 9 meses de vida dele, ganha peso e tudo mais, então, mais da metade do salário maternidade dessa gestante já foi embora e ela não teve a convivência e nem o aleitamento. E por isso o Supremo mandou prorrogar. E eu esqueci de colocar aqui a decisão, né, numa ADPF que decidiu esse assunto, né? Eu não sei se a Nécia, que é a minha assistente na faculdade, está aí assistindo, se ela puder colocar no chat o número do julgado, que agora de cabeça eu não lembro, do Supremo, que prorroga o salário maternidade enquanto a mãe e ou a criança e ou ambos estejam em condição de internação hospitalar. Tem que ter esta condição, internação hospitalar. É uma outra novidade, né, do salário maternidade. Eu até esqueci de colocar aqui no slide hoje para vocês. Eu fiz esse slide aqui correndo, só colocando as principais informações. Estou procurando aqui, já vou passar aqui. Já passa para os alunos aí. Já vejo aqui que o pessoal já... Eu não sei se é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou se é uma DPF, tá? Mas procura aí, Bicalho, no Google, o que você acha? Eu encontrei uma reclamação constitucional. Não sei se é essa, mas tem uma reclamação constitucional bacana. Olha lá, que é essa daí. Então, é uma reclamação constitucional direto no STF, reclamação constitucional 45.505. Não sei se é essa, espero que seja, mas, enfim, quanta novidade, viu? Tem, muita novidade. Nós temos uma lei que chama-se Lei da Empresa Cidadã. A Lei da Empresa Cidadã, ela sinaliza que a empresa deva dar não só 4 meses de licença maternidade, mas 6 meses, até por coincidir com o período do aleitamento. A empresa que concede 6 meses, claro, o INSS paga 4, a empresa paga os outros 2 meses, certo?
E a empresa tem incentivos tributários. Então, eu tenho também a lei da empresa cidadã. Você pode jogar no Google aí que você acha. Lei da empresa cidadã, licença maternidade. E ela também prorroga a licença paternidade. A licença paternidade parece que na lei da empresa cidadã vai para 15 dias, né? Queria deixar claro aí para os seus alunos também que a licença paternidade não é benefício previdenciário. Quem amarga e desembolsa com esse valor é a empresa, do bolso. É o benefício trabalhista, não é isso? Não há reembolso pela Previdência Social, não. É a empresa quem amarga com este valor. E a empresa cidadã pode dar até 15 dias e se creditar aí, sob o ponto de vista tributário, com algumas benesses também. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Ivani, né, que realmente surpreendeu o tema pela complexidade. Eu que não milito muito na área trabalhista, o meu ambiente de trabalho é outro, né? Realmente eu estou perplexo aqui com tantas novidades que a gente acaba não imaginando, né? Tem empregadas aí no escritório, ô Juliano? Oi? Tem empregadas? Sim. Olha, somando todas, tem umas 7. São em 7. Você sabe que, falando em proteção da mulher, o Estatuto da Advocacia foi mudado e trouxeram lá a proteção da gestante dentro do Estatuto da Advocacia. Um dos direitos que está lá dentro, claro, é a suspensão dos prazos processuais, se aquela advogada é a única, né, que está na procuração, a preferência nas audiências, a preferência nos julgamentos, o direito a não se submeter àquela detector de metais, quando você chega no fórum, tem lá o detector de metais, e ela tem o direito de se recusar a passar por ali, e ainda o direito a estacionar nas vagas do fórum. Tudo isso está dentro do Estatuto da OAB, que foi reformatado também faz 2, 3 anos, para incluir a gestante, a advogada. E a gente está falando dos privilégios da gestante perante o judiciário, entendeu? Que eu queria trazer isso aqui também para vocês, que é uma novidade, que vocês têm que ler aí o Estatuto da OAB e essas novidades que foram inseridas. Doutora, marcar uma palestra com a senhora, Direitos das Mulheres, viu? Direitos então, eu fiz um grande seminário para falar de todos os direitos da mulher, porque além disso que nós conversamos, tem muitos outros, né? Ela não pode carregar peso, ela tem direito aos intervalos para amamentar. Aí, claro, antigamente tinha creche, tem direito à creche. Antigamente tinha a creche perto da escola, ela saía para ir lá amamentar, mas agora não existe isso mais. Então, na prática, a empresa faz um acordo com a gestante e aquela 1 hora que ela tem de intervalo para amamentar, porque ela tem 2 intervalos de meia hora, que no fim dá 1 hora, na prática, a gestante sai mais cedo quando ela está no período da lactação. Ela sai 1 hora mais cedo, ela tem o direito de ser 1 hora mais cedo, para ir para casa para logo dar o leite materno para a criança, entendeu? Então, tem várias coisas aí, né? Vários direitos que a gente pode discutir da mulher. Então já fica engatado aí uma próxima, se ela tiver esse tempo disponível para a gente faz na hora que a senhora falar que tem disponível. Eu tenho, e o slide já está pronto também, não tenho nem trabalho para fazer. Que bom. E a hora que for lançar os livros, né? Eu sei que tá um período difícil para lançamento, mas, enfim, eu sempre tem aí um no prelo, né? Enfim, vamos falar. Tem. A hora que nós lançamos um livro sobre direito das mulheres pela Juruá, mas é uma obra coletiva. Eu, a minha sobrinha, né, a Adriane Bramante, que é especialista na área previdenciária, e a Priscila Simonato. Acabamos de lançar acho que foi semana passada ou retrasada, né? Eu estou com um livro no prelo, eu estou mandando até o fim do mês para a livraria, para
editar, que é sobre o LGPD. Ah, bacana. E eu tenho um que já estou terminando sobre provas digitais, que também está quase no finalzinho, né? E agora eu estou com esse projeto de escrever sobre salário maternidade integral, né? Ou proteção da mulher integral, porque eu fiz um vasto estudo aqui, tem muito material para isso já. Opa, bom, aqui, preciso nem dizer, aqui a região aqui, a gente se reúne facinho, viu? Então, a senhora, né? Tá ótimo. Né, vai ser um prazer ouvir. Agora eu tenho o seu WhatsApp, a gente vai conversando. Pronto, legal. Tá bom, Romeu, obrigada. Eu que agradeço. Presidente, podemos encerrar? Você toma a palavra? Pois não. Doutora Ivani, a nossa subseção está de portas abertas para a senhora, à disposição. Obrigada. Certo? E quero mais uma vez agradecer a presença da presidente da subseção de Porto Feliz, doutora Cláudia Teles, presidente da subseção de Cabriúva, doutor Marco Klaus, ao tesoureiro da subseção de Itu, representando Itu, Alessandro Cardoso. Quero agradecer também a presença do doutor Carlos Rogério Berti, vice-presidente da subseção de Indaiatuba. Obrigado. Um abraço e muito obrigado por participar, doutor Marcelo, nosso juiz do trabalho, e doutor Wellington também, que faz tempo que a gente não conversa, não se vê, que trabalhou tantos anos aqui conosco. O Wellington já se aposentou ou ele tem outro lugar? Está em outra comarca agora? Doutor Wellington está em Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz do Rio Pardo. Eu fui auxiliar em Salto por quase 8 anos. Nossa, conhece tudo. É um menino ainda. É um menino. Então, Obrigado. Tem muita linha para queimar ainda. Oi, Cláudia. Gostaria de parabenizar a professora Ivani pela didática. É tão gostoso ouvi-la, a gente nem sentiu o tempo passar. E já quero deixar aqui a subseção de Porto Feliz de portas abertas. Vou pedir o contato da senhora, vou roubar a senhora para nós aqui também. O Bicalho tem aí. Olha, eu ando fazendo umas lives para a OAB, para várias OABs, a gente está fazendo agora. Hoje, por exemplo, a OAB de São Bernardo, eles vão fazer um julgamento simulado. Aí me falaram, a senhora pode vir. Então, nesse tempo de Covid, só dá para fazer isso que nós estamos fazendo hoje, né? Fazer aula de conferência e aula simulada. Audiência simulada. Todo mundo ganha, né? Exatamente. Pelo menos essa pandemia trouxe uma coisa boa, que agora todo mundo ganha para poder ouvi-la de qualquer lugar, ou de onde seja. Amanhã eu vou fazer essa mesma coisa que nós estamos fazendo aqui com a OAB de Santos. Falar sobre LGPD, também uma live não, 1 hora, né, de papo sobre LGPD, lá com a OAB de Santos. Se você puder mandar o link? O link. Eu mando o pessoal aqui. Isso, eu posto o link, assim que eu receber o link, eu posto para você. Aí o pessoal é o presidente Julião. Para prestigiar a OAB de Santos, né? É o presidente Julião, né? Julião. É o Julião, isso, é o amigo Julião. Nosso. Exatamente, é ele mesmo. Eu passo para vocês parabenizar pelo evento, viu, doutor Romeu? E o presidente Juliano, e também deixar meu abraço aqui aos diretores das subseções coemãs aqui. Estamos juntos, sempre. Tá Obrigado. Bom, então, gente. Muito obrigada por tudo e até a próxima, tá? Tchau. Obrigado, professora. Até a próxima. Cuidem aí, hein? Se cuidem. A senhora também, viu? Tá. Tchau.